Segunda Pedro um pouco antes, depois de algumas epístolas e alguns livros. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Meus irmãos, assim está escrito na palavra de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho por mim que esse versículo por si só torna-se quase um princípio para a vida cristã. De fato, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não está escrevendo nesta epístola como alguém que está aconselhando, mas como alguém que quase está determinando que aqueles que servem a Cristo devem crescer. E não crescer de uma maneira como nós imaginamos no cerne de hoje em dia do entendimento humano. Porque todas as vezes que você ouve acerca de crescimento, e muito mais nas mensagens que têm sido pregadas hoje em dia por aí fora, aqui eu sei que os irmãos são bênção, mas todas as vezes que lá fora se fala em crescimento, geralmente determinamos crescimento em todas as áreas da nossa vida, principalmente a financeira. A porta vai se abrir, a chave vai chegar, a chave que desce. Mas engraçado que o crescimento a qual Pedro se refere não se determina ou se resume apenas a algo palpável, mas a algo que não pode ser tocado, que é graça e conhecimento. E repare que ele não diz que nós poderíamos escolher se queríamos crescer na graça e esquecer o entendimento e o conhecimento, ou então escolher o conhecimento e esquecer da graça. Pedro quase que coloca como um balanceamento e um equilíbrio, dando a ideia de que quem muito cresce na graça, mas esquece o entendimento, torna-se como que alguém ultra religioso, ou alguém que muito está inclinado às coisas da fé, mas não tem a base bíblica para ter a fé que tem. Então você conhece pessoas que professam a fé em Deus e dizem ser de Deus porque talvez possuam a graça de Deus, mas não possuem um entendimento e do porquê esta graça, aonde ela se baseia. Você pergunta a alguém por que você crê em Deus, e talvez ela diga eu creio em Deus porque eu creio e ponto final, mas não sabe explicar por que crê em Deus. Mas existe a contrapartida de pessoas que muito crescem no entendimento e no conhecimento, mas esquecem de crescer na graça e se tornam tão engessadas no conhecimento que já não conseguem mais sentir a presença de Deus através da letra que pula das folhas da Bíblia. É por isso que Pedro não diz cresçam somente na graça, porque quem muito cresce na fé ou somente na graça e esquece o entendimento e o conhecimento, não tem base para a fé ou para a graça que está crescendo em si. Mas quem muito cresce no entendimento e esquece a graça, torna-se alguém cru, gelado e engessado, que muito conhece, mas não consegue sentir nada daquilo que conhece. Por isso Pedro traz à tona que haja um equilíbrio no teu crescimento. Todas as vezes que tu muito crescer na graça, puxa o conhecimento também. Mas quando você muito crescer no conhecimento, não esqueça da graça de Deus, porque sem a presença nada seríamos nesta terra. E se os irmãos perceberam e entenderam isto que Pedro coloca a nós, começamos a entender que este entendimento e este conhecimento por si só traz a graça e a fé de Deus às nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido alguém falar aí fora que já leu a Bíblia de capa a capa e conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem a fé e nem a graça de Deus. E você olha no olho da pessoa e a pessoa muitas das vezes até diz: eu li a tua Bíblia, eu li o teu livro de capa preta e eu posso dizer, eu não consigo acreditar nesse Deus. Esse Deus não existe, porque essas coisas que estão escritas aqui não têm lógica. E talvez você pergunte a ele por que não tem lógica, e a primeira coisa que vão dizer é: Deus diz que criou todas as coisas lá no início em Gênesis.
e gritou: haja luz. Isto é impossível. E certa vez eu fui conversar com uma pessoa e perguntei para ela por que é impossível e por que você não crê que Deus existe. E ela disse assim: porque existem 3 coisas que são necessárias para alguém poder existir. Essa pessoa disse assim: a primeira coisa que é necessária para Deus poder existir, teria que ter tempo antes de Deus. Segundo, teria que ter matéria antes de Deus. E terceiro, teria que ter espaço antes de Deus. Se Deus cria, tem que ter espaço para colocar a criação. Então, se ele cria, o espaço não pode existir. Porque se o espaço não existe antes dele, aonde ele colocaria aquilo que ele criou? Então não existe Deus. Segundo, você diz que Deus traz a existência. Os cientistas dizem que não se pode criar alguma coisa do nada. Só se pode transformar alguma coisa que já existe em outra coisa. Você grita aí que Deus disse: haja luz e houve luz. Não dá para acreditar nisso. A ciência não corrobora com isso. E terceiro, você diz que Deus criou o tempo. É impossível, porque todas as coisas precisam estar agarradas no tempo. Eu olhei para ele e disse assim: você talvez tenha um entendimento. Você leu a Bíblia, mas leu sem a graça de Deus. Porque quando você lê, você começa a entender que isto aqui não são apenas letras organizadas dentro de uma folha. Entenderam na direita? Não são apenas frases bonitas como um jargão de pregador para a minha vida ficar bela. Quem começa a ler isso aqui com a graça de Deus, percebe que é a própria vida pulando dessas folhas. E quem senta com este livro nas mãos, senhoras e senhores, e começa a ler estas palavras, percebe que estas palavras vão muito além de letra. Tem gente lá fora dizendo que isto aqui que está na minha mão e na sua é só poesia bonita, é só letra organizada, são só frases bonitas. Eu digo assim: tu não entendeu. Você não entendeu mesmo. Porque lá no princípio está escrito: e Deus disse: haja luz. A palavra não volta vazia. Quando a palavra saiu da boca de Deus e criou todas as coisas, Deus poderia ter usado a mão para criar, mas usou a palavra. Deus poderia ter usado o pé para criar, mas usou a palavra. Deus poderia usar qualquer coisa e ferramenta para criar, mas usou a palavra. E eu perguntei para ele: sabe por que Deus usou uma palavra para poder criar? Haja luz, haja separação, haja firmamento. E ele perguntou: por que teu Deus usou a palavra? Eu disse: porque palavra não é só letra organizada. Você esqueceu de ler o que está em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo tinha nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, grandão da Galileia. Eu sinto ele aqui, varão. Estão pensando que são só letras organizadas no papel? Não. Esta palavra é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que sai da boca de Deus e se fez carne para morrer por nós na cruz do Calvário. E eu continuei debatendo com ele, varoa, e disse assim: você disse que precisava ter espaço para Deus poder existir. Ele disse sim. Eu disse: Deus está além do espaço. Deus não precisava de espaço para poder existir. Ele disse: mas Deus precisava de matéria. Eu disse: não. Porque quando você lê esse texto no original, você percebe que não existia nada antes do haja. Os cientistas dizem: não dá para criar alguma coisa do nada. Era como se Deus dissesse assim: varoa, é o quê? Vocês estão dizendo que não dá para criar alguma coisa do nada?